Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Márcia é psicopedagoga, professora e mora no Paraná. Ela teve duas EQMs, uma em 85 e outra em 2003. Nas duas, ela teve uma convulsão, sendo que em uma delas ela teve também uma parada cardíaca. Situações muito difíceis. Porém, o que ela aprendeu nessas EQMs tornou a vida dela muito mais fácil. E ela vai contar tudinho aqui para vocês. Vamos conhecer a história dela? Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda publicação. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você tiver tido uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Bom proveito! Márcia, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Aliás, são duas, né? E outras experiências que você acha importante nós conhecermos. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando. E o espaço é seu. Por favor, não nos poupe de nenhum detalhe. Muito obrigado mais uma vez. A palavra está com você. Olá, Carlos. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz pela oportunidade. Como eu falei, eu levei mais de 20 anos para ter coragem e foi o seu canal, Afinal que Somos Nós, que me deu essa coragem de compartilhar com as pessoas essa minha experiência. Meu nome é Márcia. Eu tenho 55 anos, sou professora, psicopedagoga, sou casada, moro em Telêmaco Borba, no Paraná, e estou muito feliz mesmo de estar aqui. Bom, eu vou começar falando de uma pequena experiência que eu tive em 95, porque eu considero a de 2003 um pouco mais longa, com mais detalhes. Então, em 1995, eu estava grávida e tive um aborto espontâneo. Como eu precisava fazer uma curetagem, eu fui até o hospital. Isso era mais ou menos meia-noite, já era bem tarde. Mas, para minha sorte, o meu médico, ele estava de plantão no hospital naquela noite. Então, eu liguei para ele, ele me recebeu, já me encaminhou para guardar no quarto. A minha mãe estava junto, ela estava comigo. E aí ele falou, eu vou preparar a sala de cirurgia, o centro cirúrgico, para te encaminhar até lá. Por enquanto, você aguarda aqui no quarto. Mas eu estava ansiosa, como sempre, não queria ficar quieta, e aí eu falei para minha mãe, eu vou descer. E aí ela disse, não, o médico disse que não é para descer. Mas eu, teimosa, desci. A hora que eu desci, na hora eu já caí no chão e ali eu tive uma convulsão. Na época minha mãe não sabia nem explicar o que eu tive, né? Ela só disse que via meu corpo ali pulando no chão e tremendo. E aí ela saiu desesperada, correndo pelos corredores, gritando, chamando o médico, chamando a enfermeira. Naquele instante que eu caí, eu já me vi fora do corpo. E foi muito estranho, porque eu me senti como, eu sempre falo assim, que eu parecia um balão de festa de aniversário, daqueles que você solta e vai e bate lá no teto. E de lá eu fiquei olhando. Mas assim, numa leveza e também numa neutralidade, assim, era como se eu fosse totalmente vazia de sentimentos. Não uma coisa ruim, mas uma neutralidade mesmo. Eu olhava para minha mãe, eu sabia que ela era minha mãe, mas era como se eu não tivesse vínculos mais. Eu via o meu corpo ali no chão, mas também era como se, tipo, não me pertence. Isso não me pertence mais. Era essa sensação. E aí eu fui, né,
daquele jeito ali, flutuando, flutuando, saí pelo corredor. Eu vi quando o médico veio, a enfermeira veio, eu vi a minha mãe correr e agarrar no braço do médico, desesperada, e trazer ele, né, para dentro do quarto. Só que eu fui seguindo, né? Eles vieram pela esquerda, entraram no quarto, e eu saí pela direita no corredor do hospital. E segui, continuei indo pelo corredor, bem tranquila, numa paz maravilhosa. Eu poderia ter ido para qualquer lugar. Eu não sei quem estava me direcionando, eu estava sozinha, mas eu estava indo. Só que quando o médico entrou, ele já, não sei exatamente ali o procedimento que ele fez, mas eu só sei que, né, eles me colocaram de volta na cama e já me trouxeram de volta. E eu voltei assim, como um raio. Bem, eu até falo que foi assim, ó. Foi desse jeito, assim, uma rapidez, eu senti que fui puxada de volta, né, para dentro do meu corpo. E aí eles me encaminharam, fui para o centro cirúrgico. Então essa foi a primeira experiência que eu tive. Mas deixa eu entender, você teve a convulsão, foi depois da curetagem ou antes? Não foi antes, foi enquanto eu aguardava a preparação, porque eu cheguei, né? Cheguei lá e o médico estava de plantão. Aí eles me colocaram no quarto do hospital, para que eles preparassem o centro cirúrgico. Aí eles voltariam me buscar para fazer essa curetagem e depois eu voltaria de novo para esse quarto. Então aquele quarto já estava ali reservado para que eu ficasse descansando nele. Você teve a convulsão. Eu pergunto, você teve por acaso alguma parada cardíaca? Não perguntei, mas eu acho que não chegou a esse ponto. Eu acho que não, porque foi muito rápido. Foi muito rápido, o médico já estava ali em cima e eu já senti que voltei e já ficou tudo bem. Você não sabe por que você voltou. Você sabe o que o médico fez? Não, e não perguntei também, não perguntei. Eu digo isso porque eu soube disso através do Dr. Edson Amâncio, que é muito comum haver uma parada cardíaca por causa da convulsão. E na parada cardíaca a pessoa tem essa experiência de quase morte. Eu já li isso também, que a parada cardiorrespiratória é sempre seguida de uma convulsão. Eu já li alguma coisa assim também. Mas não sei te dizer, não saberia. Da forma como o Dr. Edson Amâncio me explicou, assim, o esforço imenso exigido do corpo pela convulsão acaba estressando o corpo a ponto dele ter uma parada cardíaca. E aí a pessoa tem a experiência de quase morte. Eu perguntei isso porque você falou, aí o médico entrou e logo eu voltei, mas o que ele fez, né? Então, eu não me recordo mesmo. Porque eu acredito que a hora que eu voltei, ali eu apaguei. Talvez eles aplicaram alguma coisa, né? E ali eu já me levaram. Eu não vi, eu não me recordo deles me levando para o centro cirúrgico. Isso eu não recordo. Você voltou para o corpo. Qual é a primeira coisa que você se recorda tendo voltado à consciência dentro do corpo? Não recordei, eu apaguei. A hora eu lembro, a memória que eu tenho tudo aquilo que eu levantei, eu saí e voltei, né? Rapidamente ali. Dali apagou, só fui acordar depois da curetagem mesmo. E ninguém comentou nada com você? Não. Você se lembra da reentrada no corpo? Foi rápido, só sei isso. Tem gente que fala que entrar de volta no corpo é que nem entrar numa pedra de mármore. Não, mas eu senti um impacto. A hora que entrou, parece que encaixou ali de volta e só o impacto, mas não senti peso. Não, mas sem dor, sem incômodo nenhum. Não tinha dor, não. Você falou, eu não sei quem estava direcionando. Você sentia que havia talvez alguma presença perto de você, mesmo que você não a visse? Eu não senti.
Mas ao mesmo tempo eu sentia que alguém estava me direcionando, porque não era eu, tipo, eu tô aqui, agora eu quero virar para a direita, quero ir para esse lado, quero passar por esse corredor. Não, eu não. Então eu tinha a sensação de que alguém estava determinando para onde eu ia, mas sensação de que tivesse alguém ao meu lado, atrás, isso não. Porque você saiu pelo corredor do hospital, por quê, né? Pois é, saí passeando. Você viu sua mãe agarrando o médico pela mão, e o que mais você viu do hospital? Não, eu vi essa cena, é que foi muito rápido mesmo, né? Então eu vi essa cena do corredor, o médico na frente, correndinho também no corredor, pelos gritos da minha mãe, a enfermeira vindo atrás, correndo atrás do médico, a minha mãe ali, né, que segurou ele pelo braço e arrastou ele para dentro do quarto. Eu vi isso e vi o corredor, mas estava tudo vazio, porque eu cheguei quase meia-noite, então o hospital estava bem calmo. Você não se viu saindo do corpo. Assim, não houve uma sensação de descolamento do corpo. Não. Você falou que parecia um balão de festa daquele com gás que sobe naturalmente. Isso quer dizer que em toda essa sua experiência, quando você andou pelo corredor e tudo mais, você estava no alto. Eu subi bem devagar mesmo, bem suave. Eu não tive nada, nenhuma sensação diferente ao sair do corpo. Apenas aquela sensação leve, suave, que foi indo até o teto. E não passou do teto. Mas você sentiu encostar no teto? E senti encostar no teto. Até puf. Chegou lá e puf, parou. De alguma forma você tinha algo equivalente à visão. Você tinha também algo equivalente ao tato? Você sentiu se o teto estava frio ou se estava áspero? Não, era apenas a sensação de que bateu, parei, aí continuei, só. Mas você escutava também, né? Escutei tudo. Escutei minha mãe gritando, escutei choro. E a voz que você escutava, era como você escuta uma voz aqui ou era como embaixo d'água? Olha, se eu não estivesse no teto, se eu não estivesse vendo lá de cima, eu diria que eu estava acordada. Eu estava simplesmente acordada, olhando tudo aquilo. É muito real. É muito real. A última pergunta que eu quero fazer sobre esta primeira EQM é sobre a neutralidade de sentimento. Que você me explicasse melhor, porque eu entendi que a neutralidade estava relacionada às pessoas conhecidas ali, ao próprio corpo, à sua mãe. Você via o seu próprio corpo e não sentia um apego. Ai, meu corpo, isso você não sentia. Não, eu não sentia medo, eu não sentia apego ao mundo, às pessoas, mas eu tinha total consciência. Ela é a minha mãe, eu sei quem é meu pai está lá em casa, eu tenho uma família, o nome de cada um da família, onde eu moro, total consciência. Mas era como se, tipo, tudo isso não me pertence mais. Então, mas eu queria entender o seguinte: é uma situação onde as coisas deixam de ter importância ou é uma situação onde se encerrou um ciclo, então fica para trás e agora vou para um novo ciclo? Ou é uma terceira coisa ainda? Se encerrou. Se encerrou um ciclo. Tanto nessa vez como na próxima que eu vou contar, eu vejo que existem passos. Existem passos. A gente não vai para onde deve ir de uma vez só, não. Existem passos, só que a gente para até um ponto e depois volta. Acredito eu que se passasse realmente o portal, né, digamos, não voltaria mais, não. É interessante que as pessoas relatam esta falta de apego ao próprio corpo, à própria família. Às vezes nem se lembra da família aqui. No seu caso você se lembrava, mas às vezes não se lembram. E são recebidas, às vezes, por parentes
que nem conheceram e quando olham para esses parentes, sabem na hora, esse é meu avô. Eu não conheci, mas eu sei que é meu avô. E fica feliz em ser recebido. A pessoa fica feliz em ser recebida por esse parente distante que nem era conhecido. Então, ficam duas situações bem diferentes, né? Você sai do convívio com pessoas com quem você esteve por vários anos e não se lembra delas. E, de repente, encontra uma pessoa que você não conheceu em vida e reconhece no ato. Aí eu cheguei a pensar numa coisa e pergunto se isso pode fazer sentido para você. É como se você não se lembrasse da família aqui para ser mais fácil a sua partida, para que o seu apego não grudasse você, não dificultasse. Eu digo isso também porque algumas pessoas falaram em comentários, assim, durante o seu relato de experiência de quase morte, que pessoas do lado de lá falavam que era importante não chorar em demasia pela partida do ente querido, porque isso dificultava o novo estágio dessa pessoa. Isso faz sentido para você? Faz, porque eu percebi assim, como existem esses passos, né? Primeiro acontece aqui, 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 e para cada pessoa é diferente, porque vai depender da forma como ela, né? Tá se desprendendo, né? Se aquilo ali foi porque ela estava já adoecendo, se foi uma coisa rápida, como um acidente, como que ela estava naquele momento, se ela estava passando por sentimentos de angústia, se ela estava tranquila. Tudo isso, quando a gente chega lá, o que eu percebi é que é ampliado. Então, o local que você vai, se existem parentes, alguns seres que vêm confortar, que vêm orientar, tudo isso depende. Então, por isso que não é igual para todos, não é igual. Cada um tem uma experiência diferente mesmo. Né? Tem aqueles pontos iguais, como o filme da vida, o túnel, mas o restante depende de cada um. Mas você acha que faz sentido pensar que a falta de lembrança dos parentes aqui seria uma forma de facilitar o seu desligamento? Precisa eu acho que alguns precisam dessa orientação pelo seguinte, porque se você não se desprende totalmente, você não fica lá. Você não fica. Aquele fio, é como se eu não cheguei a ver, né, na outra experiência, eu não cheguei a ver o fio, mas eu tinha a sensação de que eu tinha que desligar aquele fio em cada situação da minha vida, em cada pessoa que passou pela minha vida. Se eu não fizesse isso, eu não ficaria lá. Você quer dizer que é como se você departamentalizasse o fio? Tem o fio com a minha mãe, o fio com meu pai, o fio com meus amigos. Uma trama igual uma teia de aranha, igual uma rede, muitas ligações. E você precisava ir desligando todas elas. Uhum. Ok, vamos então para a segunda experiência? Vamos lá. Então, isso foi em 95. Aí, quando foi em 98, eu engravidei da minha primeira filha. Aí, ocorreu, né, maravilhosamente bem. Essa minha filha nasceu em 98. E quando foi em 2001, isso, eu engravidei da segunda filha. Aí, essa gravidez correu tudo bem, não tinha nada assim que demonstrasse que a criança tinha algum problema, apesar de que ela tinha, né? A minha filha, essa minha segunda filha, ela nasceu com um problema na válvula mitral. Algum tempo depois que ela nasceu,
Eu também não sabia, aí eu descobri que eu também tenho um prolapso na válvula mitral. A minha mãe também, depois já de idade, foi descobrir que ela também tem, porque agora ela com a idade, ela já precisa de um acompanhamento médico. Porque ele pode passar, né, despercebido na vida de uma pessoa. Eu sempre fui uma pessoa sedentária, nunca fiz nada que esforçasse muito, nunca passei mal, então não sabia também. Mas a minha filha nasceu em 2001 com esse problema, só que o problema dela era mais sério. Só que o que aconteceu? A minha cidade, em 2001, os exames eram feitos apenas com o ultrassom, ultrassonografia comum, aquela normal que todo mundo conhece. Mas existe um outro aparelho que é, se eu não me engano, é Doppler, não sei a pronúncia correta, acho que é Doppler, que ele consegue ver o fluxo sanguíneo, as veias, e se eu tivesse feito, esse aí já poderia ter descoberto o probleminha dela na minha barriga já, e aí ela nasceria já no hospital infantil em Londrina, que seria o mais apropriado para esse caso, já nasceria lá e já seria encaminhado direto para uma cirurgia. Mas como a gente não sabia, né, foi tudo bem e tal, na hora que ela nasceu, já começaram os problemas. Ela, quando eu fui amamentar a primeira vez, ela já começou a chorar e ficou toda roxa. A boquinha ficou roxa, surgiram manchas grandes, roxas pelo corpinho. E aí eles já levaram, né? E aí, ela nasceu no dia 5 de março. O pediatra examinava, não sabia o que estava acontecendo, colocaram ela na... Agora sumiu da minha cabeça. A criança vai para o centro, que é como se fosse UTI, que falavam antigamente, UTI, neonatal, acho que é isso, alguma coisa assim. Então, ela foi e ficou lá, e o médico fazendo umas pesquisas, ele passou a noite inteira pesquisando, chamou, a dúvida dele era se fosse o coração mesmo, mas um cardiologista veio, não descobriu nada também, fez algumas perguntas para mim, falou que não era. Aí no outro dia, aí passou um dia, né? Aí no outro dia, no dia 6, ele falou, não vamos esperar, vamos encaminhar para o hospital infantil, em Londrina. Só que, né, justamente nesse dia, a única ambulância da cidade não estava disponível, não estava na cidade. Foi um dia também perdido até achar uma maneira de levar, né? O que foi feito? Eles conseguiram falar com a prefeitura, e a prefeitura conseguiu um furgãozinho, acho que era um carro Fiat, um carro pequeno, com um furgãozinho. Dentro do furgãozinho, a enfermeira foi sentada no chão, com a minha bebê dentro de uma bacia, enrolada na manta térmica, e ligada ao balão de oxigênio, que é um tamborzão, né? Acho que o nome correto é esse, né? Aquilo ali balançando, ela segurando, sentada no chão. Então, assim, foi muito difícil, muita demora. Eu não me recordo a que horas eles chegaram. Mas assim que entraram, eu não fui, porque eu também imagino que, por causa do meu probleminha do coração, que sempre foi simples, né? Mas alguma coisa também não deu certo e eu comecei a passar mal. Comecei a ter desmaios, eu fui para casa dos meus pais, eu ficava em pé, se eu ficasse muito tempo, eu caía, eu sentia o coração, parecia que ele gelava, parecia que, igual quando esquenta e esfria.
né? E eu ficava totalmente sem força, não conseguia. Meu pai tinha que me ajudar a levantar e levar para a cama. Então eu não tive condições de acompanhar. E chegando lá, já encaminharam direto também para cirurgia, porque já havia passado muito tempo. Eu estava em casa, eu ficava direto deitada, né? Por causa também da cirurgia, foi feita uma cesárea. E aí eu levantei, eram 6h30. Eu levantei, fui até o banheiro. Eu me recordo que a hora que eu olhei para o espelho do banheiro, eu tive uma visão. Eu não vi mais eu não vi mais o espelho do banheiro. Eu vi uma visão. Eu vi a sala onde eles estavam fazendo a cirurgia nela. E aí o médico falou: hora do óbito, 18h30. E a enfermeira anotou. Aí eu saí do banheiro e falei para minha mãe: mãe, ela faleceu. E comecei a chorar e chorar. Minha mãe: credo, mas pare com isso, não fique pensando essas coisas, vai dar tudo certo. E ficamos, né? Aí se passaram algumas horas. Imagino que lá no hospital eles também têm toda uma burocracia, sair dali, né, encaminhar. Até que ligaram, meu pai atendeu, e aí eles falaram, né, que ela havia falecido durante a cirurgia, que ela não aguentou a cirurgia. Aí eu continuei alguns dias ali na casa dos meus pais. Eu acho que para cada pessoa é diferente, né? Mas eu não sei, eu realmente estava em não sei se era uma depressão, eu não queria ver as pessoas, eu não queria receber visitas. E uma amiga foi visitar ela e o marido, e ela levou uma flor, um vaso de flor e um cartão. Eu não quis recebê-los, não queria ver ninguém, mas depois que eles foram embora, eu fui ler o cartãozinho, né? Na frente tinha os pés de Jesus, e aquele cartão me comoveu muito. Eu vou contar agora para vocês o que aconteceu e por que esse cartão me comoveu muito e eu comecei a chorar. 2 dias antes da minha filha nascer, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu caminhava, era uma floresta, eu fui caminhando, eu estava sozinha, eu caminhava, caminhei durante muito tempo, até que eu cheguei à beira de um rio. Era um rio calmo, assim, passando aquele rio, e eu olhei, como eu vou passar para o outro lado, né? Quando eu olhei, do outro lado estava Jesus. Jesus na figura que ele é para mim, né? Aquele homem com aquelas vestes longas, com um manto. Ele tinha uma veste clara, um manto vermelho que amarrava aqui do lado, os cabelos eram castanhos escuros, a pele um pouco mais morena que a minha, né? Essa é a figura, né, que eu sempre imaginei Jesus, e foi assim que ele apareceu para mim no sonho. Então ele me olhou do outro lado e aí ele veio deslizando nas águas. Ele veio deslizando, deslizando. Quando ele chegou na margem ali onde eu estava, ele segurou na minha mão e aí ele me levou para o outro lado, segurando na mão dele. E eu fui igualzinha, flutuando. Eu senti a água deslizando ali no meu pé. Né? A gente não afundou, foi até o outro lado. Quando eu acordei, eu comentei com a minha mãe, né? Eu contei o sonho, ela achou lindo. Ela, nossa, que coisa linda sonhar com Jesus. Ai, como eu queria sonhar com Jesus. Mas passou. Foi um sonho com Jesus e pronto, né? Ah, que bonito. Não lembrei mais. E aí, no dia seguinte, né, às 6 horas da manhã, eu tinha a cesárea marcada, fui para o hospital e aconteceu tudo o que eu já contei. Aí, quando essa minha amiga deu o vasinho de flor com o cartão, que eu peguei o cartão tinha na frente o desenho dos pés de Jesus sobre as águas.
E aí eu virei, né? E daí estava escrito assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. A hora que eu li, nossa, eu desabei a chorar. Porque eu senti que eu recebi um recado antes do que ia acontecer, como se o outro lado estivesse falando para mim: olha, você vai passar por algo muito difícil, não tem como evitar, você precisa atravessar esse rio do outro lado, não tem como ficar onde você está, você precisa, mas quando você passar, eu vou estar segurando a sua mão. Foi isso, então eu recebi aquilo como um conforto muito grande ali naquele momento. Mas é claro, né? A dor é uma dor que não tem palavras. Então eu fiquei 2 anos guardando para mim aquela dor. E eu falava, a minha mãe, até mesmo o médico, né, perguntava: você está indo? Você foi ao médico, a um psiquiatra, a um psicólogo? Como você está se sentindo? Mas eu escondia, eu achava que era melhor esconder das pessoas, porque a minha forma de sofrer aquele momento, né, a minha forma de sentir aquela dor, eu achava que era só minha. Eu não quero falar com as pessoas, eu não quero conversar, e era uma dor que me revoltava, porque eu não gostava de ouvir palavras das pessoas. Eu sei que as pessoas tinham palavras de carinho, mas as palavras, por exemplo, às vezes falavam: ah, agora ela é um anjinho no céu. Aí comigo, eu ficava quieta, né? Mas comigo eu pensava: quem disse que eu queria ter um anjinho no céu? Eu queria ela aqui comigo. Então as palavras ainda me doíam. Tanto que na época eu era bancária, eu trabalhei 10 anos como bancária, e na época eu pedi para sair. Eu pedi para sair porque quando eu voltei a trabalhar, as pessoas vinham e falavam: mas você não estava grávida? Você já ganhou? Como que tá o teu nenê? Ficavam perguntando, eu não aguentava isso. Então eu pedi para sair, fiquei só em casa. Como eu ficava só em casa, a minha primeira filha, ela estava com 2 anos e meio, né, quando a outra nasceu. E aí o tempo foi passando, foi passando. Se passaram 2 anos e eu mandava ela para a escolinha, né? Eu mandava ela à escolinha, eu fazia o almoço. E quando eu ficava sozinha, aí era a hora daqueles pensamentos ruins. Aqueles pensamentos de... Eu pensava o seguinte: eu preciso ver a minha filha porque ela é um bebê. Eu preciso cuidar da minha filha porque ela está sem mãe. Como que eu faço para ir para o outro lado? O que eu posso fazer? E aí eu pensava várias maneiras, usando uma faca, usando remédios. Só que ao mesmo tempo eu pensava: e se eu não conseguir? Se eu não conseguir, eu vou ficar só sofrendo? Isso eu não quero, né? Eu quero uma coisa certeira, que venha e eu vá. Mas eu não contava para ninguém. E aí se passaram 2 anos e eu tive um problema sério no útero. E precisei fazer uma biópsia. E aí eu não fiquei triste, eu não fiquei chateada, porque eu fiquei feliz. Porque eu vinha, quando eu percebi que eu não conseguia fazer nada, eu comecei a orar e falar: Deus, me dá uma doença horrível, alguma coisa rápida que me leve, porque eu não tenho coragem. Então, mas o Senhor consegue. Então, o Senhor pode fazer isso por mim? Era assim que eu orava. É horrível falar, mas eu fazia isso. E aí eu precisei fazer uma biópsia. Fiz a biópsia à tarde. Quando foi à noite, precisei voltar novamente, acho que era meia-noite mais ou menos, era bem tarde. Precisei voltar ao hospital porque uma veia se rompeu no corte, na hora de fazer o corte daquela biópsia, uma veia se rompeu
e eu precisava fazer uma cauterização, né? Vai lá e apenas queima ali a veinha e está resolvido o problema. O médico falou assim, olha, é muito rápido, no máximo 20 minutos você já vai para o quarto. Só que eu levei 5 horas para sair do centro cirúrgico. E aí, bom, então aí que começa a minha segunda EQM. Eles me levaram para o centro cirúrgico, a enfermeira veio e falou assim, é rapidinho, né? Ela pegou a veia no meu braço, falou assim, olha, é rapidinho, o anestesista também estava presente, né? E aí ela falou, é bem rápido, você já vai fechar os olhos, conte, eu não me recordo até o que ela falou, conte até tanto, você já vai dormir, e é rápido. E ela se afastou. Só que eu fiquei esperando, ué, mas eu não dormi. Só que eu dormi, eu já estava de olhos fechados, mas eu não sabia, né? Para mim era normal, porque olhar, quando a gente consegue ver com esses olhos, que não, a gente não precisa dos olhos, do corpo, não precisa caminhar para ver tudo o que acontece ao redor, mas é tão lúcido que eu nem percebi que eu já estava ali fora de mim, né? E aí eu fiquei acompanhando todo o movimento. Eu ficava olhando. Outra coisa que acontecia é que eu via em 360 graus, né? Eu conseguia, era só eu pensar, né? Eu ouvia a voz do anestesista, a minha visão estava ali. A enfermeira fazia um outro movimento para cá, a minha visão já estava aqui. Era só desejar. Eu poderia olhar para cima, para baixo, para os lados, e achando que aquilo ali estava tudo normal, nem tinha me tocado, né? Só que, de repente, começou a vir uma dor no peito. Era uma dor que eu imaginava assim, como se tivesse um monte de tijolos, uma parede pressionando, além de pressionar a dor, e eu não conseguia respirar, e aí eu conseguia perceber o que acontecia com o meu corpo físico, ao mesmo tempo eu conseguia perceber tudo o que acontecia à minha volta. Porque lá no centro cirúrgico é assim, aquela parte onde eles fazem a cirurgia, mas aí tem uma porta grande que estava aberta e que vai para uma outra sala. E aí eu conseguia ver o médico naquela outra sala com uma bandejinha, colocando ali os instrumentos que ele iria usar, arrumando a bandejinha. Não teria como, né? Porque ele estava já na outra sala. E aí eu sentindo aquela dor, eu pensei, e agora? Totalmente lúcida, né? Eu pensei assim, eu já li que se eu ficar mais que 3 minutos sem oxigenação no meu cérebro, eu vou ter sequelas. Ou eu vou morrer, ou eu morro, ou eu vou ter sequelas a hora que eu acordar. Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. E aí eu pulei um pedacinho que eu vou contar rapidinho, que é sobre, né, eu sou católica, minha mãe é extremamente católica, mas eu sou aquela mais assim, tipo, a mãe pega no pé, né, reze mais, vá mais na igreja, então eu sou aquela mais largadinha mesmo. Aí minha mãe sempre falava, reza o terço, até que uma semana antes era meu aniversário. Dia 19 de agosto, fiz aniversário, e naquele mesmo dia do meu aniversário, um menino, um rapaz, chegou oferecendo, vendendo, ele vendia um livro com um tercinho e ensinava a rezar o terço. E ele falou, eu tô vendendo porque é para pagar meus estudos, eu tô fazendo faculdade, eu queria um dinheirinho para ajudar, eu preciso, daí eu, claro, né, claro que eu iria comprar e ajudei ele ali naquele momento, porque como eu sou professora, né, eu fico assim sempre emocionada com quem está se esforçando para estudar.
E aí, naquela semana, eu comecei a rezar, a ler, eu tinha que acompanhar, eu realmente não sabia. Eu tinha que ler o livro, entender como que era, ler a história, né, de Nossa Senhora de Fátima ainda que era. Eu tinha que ler história, eu tinha que aprender. E ali, aquela semana, eu acabei rezando mesmo. Eu tinha completado 33 anos. Aí, naquela hora que eu tava ali, que eu tava naquele sufoco, que eu não conseguia respirar, o aperto no peito, a enfermeira até que percebeu, porque ela veio e o meu rosto escorria suor. Eu estava vertendo suor. Ela secou e eu vendo tudo, né? De olhos fechados e vendo tudo. Ela secou o meu rosto e foi atrás do anestesista. Daí eu escutei quando ela falou assim: ah, tem alguma coisa errada. Isso não é normal. Mas foi tudo muito rápido. No mesmo instante, eu lembrei que eu tinha lido o livrinho, né? E no livrinho tem uma parte que dizia assim, que quem rezava o terço teria uma boa morte. Aí eu até conversei assim, né? Falei, poxa, Nossa Senhora, a senhora disse que, né, quem reza o terço tem uma boa morte. Mas eu tô rezando e isso aqui não é uma boa morte. Como é que eu vou morrer agora, do nada, assim? Né? Eu tava assustada ali. E no mesmo instante, eu ainda falei assim, poderia sair uma lágrima dos meus olhos para que eles vissem, porque eu percebia que eu não conseguia mexer o corpo, eu não conseguia falar, eu não conseguia movimentar, eu estava anestesiada, né? E aí eu tive a convulsão. Quando eu tive a convulsão, eu não estava amarrada. Então, o meu corpo começou a pular, as pernas, eu via as minhas pernas pulando para cima, e o médico que vinha com a bandejinha soltou a bandejinha. E é engraçado que a minha visão era rápida. Ela via o médico, via a bandejinha caindo no chão, via minhas pernas pulando. Eu não sei nem como explicar isso. E aí vi que a bandeja caiu, bateu no chão, ele correu, segurou no tornozelo, né, as mãos, ele apertou, e eu vi bem que ele apertou segurando com o polegar, tanto que depois, quando eu estava em casa, ficou roxo. Em casa, depois, eu ficou aquele, ali onde afundou e ficou roxo, né, onde ele segurou com força o meu corpo. E aí, aí ele gritou assim, houve complicação. Acredito eu que, assim, foi tipo uma voz de comando, né, para todo mundo saber, ó, tá tendo uma complicação aqui. A enfermeira veio correndo, o anestesista pegou, era uma espécie de uma mesinha de madeira, quadradinha com rodinhas, em cima tinha um aparelho, e ele veio arrastando aquela mesinha com aquele aparelho, colocou ao meu lado, e aí colocou o oxímetro no dedo. A hora que ele colocou, eu já escutei, pim, parou. Meu coração parou. Ali eu tive uma parada cardiorrespiratória. Nesse instante, tudo apagou. Eu ainda estava lúcida. Mas o que eu via naquele momento era escuridão. Uma escuridão que não tem como explicar também. É uma escuridão onde você não vê onde acaba, você não vê. Eu não estava encostada em nada, talvez a minha consciência estava ali flutuando. Não tem luz, não tem som, não tem cheiro, nada de nada, apenas escuridão. Mas uma escuridão que me dava conforto, nem um pouco de medo. Era muito gostoso, era muito bom. Era assim como se eu tivesse com o corpo muito cansado e ali eu tivesse assim, ai, como é bom estar aqui. Não sei explicar, uma coisa muito boa. Eu ficaria ali a eternidade, com certeza. Mas não durou muito. Isso daí, na minha percepção, foram minutos, extremamente rápido.
Aí daquela escuridão, à minha frente, eu vi uma luz meio azulada, né, que é lá no fundo, meio azulada. Aí quando eu vi, eu já estava lá. Me direcionei até lá, ou eu desejei estar lá, eu já estava lá. Era como se fosse uma sala. Em volta, assim, era tudo azul, era tudo azul, era tudo feito de luzes azuis. Mas eu não me prendi para dizer assim, ali tinha uma parede assim, ali tinha. Não sei, porque eu não me prendi, porque no mesmo instante subiu assim. O que é interessante é o seguinte, né? Em 2003, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso a nada. Então, muitos anos depois, eu fui entender o que era uma holografia. E aí, aquilo se formou igualzinho, né? Ele se formava assim, como se fosse um pé, e aquilo ali ele tinha assim, era feito de linhas azuis, era como se fossem linhas azuis, como se fosse uma redinha assim, de luzes azuis, que se formou uma espécie de telinha na minha frente. Primeiro, naquele formato, né? Naquele formato ali, um holograma na minha frente. Aí aquele holograma, ele tomou forma, ele passou a ser uma telinha que passava uma cena, só que era uma cena como se fosse 3D. Eu sentia que eu podia entrar lá dentro daquela cena se eu quisesse, eu podia participar daquela cena se eu quisesse. Mas eu continuei ali. E aí não era mais só aquela na minha frente, era uma fileira que ia assim, eu não vi o começo, era uma linha de imagens que eu não vi o começo para minha esquerda e outra que eu não via também onde acabava a minha direita. Mas aí, então eu vi, e aí o mais interessante, que eu estava me sentindo ainda muito confortável. Era como se eu cheguei lá e eu lembrava quem era a Márcia, eu lembrava toda a vida da Márcia, mas agora eu tinha mais um conhecimento. Lá eu tinha algo mais que eu sabia o que eu estava fazendo ali, eu sabia o que eu tinha que fazer ali, eu sabia que ali era um passo e que eu teria que fazer mais alguma coisa para continuar. E eu estava muito feliz, porque daí eu pensei, opa, eu consegui, eu tô aqui, agora eu vou ver a minha filha. Quando eu olhei para a esquerda, eu vi o centro cirúrgico e o meu corpo lá, o médico, a enfermeira, o anestesista, todos ali naquela angústia em cima de mim, tentando me reanimar. Mas eu, como da outra vez, tipo, né, você não me pertence. Não tô nem aí. O importante é aqui e agora. E aí eu vi a minha vida. E eu sentia que o que eu tinha que fazer? Era como se fosse. Eu não sei explicar, mas eu não sei explicar se eu já estive lá em algum outro momento, ou se ao chegar lá eu recebi o conhecimento do que eu deveria fazer. Isso eu não sei explicar. Mas eu sabia que eu tinha que analisar cada cena da minha vida. E eu só me desprendia depois que eu analisava. E é aí que eu falo, eu não vi exatamente um fio, mas era como se eu tivesse um fio que me ligasse a cada cena, a cada pessoa que passou pela minha vida, e que eu só conseguiria seguir ali adiante se eu cortasse o vínculo com aquilo. Eu tinha que me desprender. E eu fui, tipo, era como se eu fizesse assim, ó, check, check, check. Tipo, tá ok, tá ok, tá ok. E eu mesma analisava, eu mesma via se aquela cena, se ali naquele momento eu fiz algo, uma boa escolha ou não. Muitas vezes não fiz, né, algo legal, porque a gente às vezes magoa as pessoas, pode até se arrepender depois, mas às vezes no impulso acaba, né? Mas estava tudo certo. O importante é que eu aprendia com aquilo, ok,
ok, ok. Aí, depois que passou toda a minha vida, começou a mostrar o que aconteceria depois daquela minha partida. Porque se eu continuasse, eu não voltaria mais, né? E se eu não voltasse mais, os médicos teriam que contar para minha família. E aí eu vi essa cena. Eu vi o meu pai e a minha mãe sentadinhos assim em um sofá, um ao lado do outro, e alguém chega para eles e conta: a Márcia, né? Aconteceu, eu não me recordo assim das palavras, né? Mas chega e conta, ó, aconteceu alguma coisa lá e tal. E a Márcia, né? Não aguentou. E aí os dois estão ali, eles se abraçam naquele sofá e começam a chorar. Agora, contando, isso me dá um nó na garganta, mas quando eu estava ali, não deu. Não deu. Eu já tinha cortado aquele vínculo. Então, eu pensei, com o tempo, eles vão entender. Vai passar o tempo vai curar, vai passar, eles vão entender. Cortei. Aí veio uma outra cena. A minha filha, então, já estava com 5 anos, estava daí na escolinha ainda, né? E aí eu vi ela no parquinho da escola, sentadinha no balanço. As crianças voltaram para a sala e ela não foi. Ela ficou sentadinha ali e ela estava ali, triste, chorando e pensando: cadê a minha mãe? Ó, vou tentar. Olha só, demorei 22 anos para contar, porque eu não conseguia. E mesmo assim, após ser contado muitas vezes, ainda vou me emocionar. Mas, né, vou engolir aqui e vamos para frente. Aí, quando eu vi a minha filha ali chorando, caiu a ficha. Aí caiu a ficha. Opa, peraí, eu quero ficar aqui por causa da minha filha, porque eu acho que ela precisa da mãe para cuidar dela. Mas e a minha primeira filha? Ela também precisa, né? Ela também vai sofrer sem a mãe. E acredito que a que estava lá já é uma situação diferente, é uma outra forma, né, de existência. E aí olha, uma coisa que eu percebi é que do outro lado tudo é ampliado. Por isso a gente, né, tem que pensar muito bem como vive os nossos dias. Porque quando eu senti a dor, o desespero, ele foi muito ampliado. E aí eu gritava, né, na minha forma ali, que eu imagino, não sei se era um grito, como que era, mas ali, no desespero, eu falava: Senhor, me perdoa, porque eu pedi para estar aqui, mas eu não quero mais, eu quero voltar. Eu não posso deixar minha filha. Me perdoa, me dá uma segunda chance, eu quero voltar. E quando eu falei isso, aí eu vi um ponto à minha direita, dentro daquela sala, né, eu vi um ponto bem pequenininho assim de luz, uma luz branca, super luminosa, assim, extremamente luminosa, que acho que nem existe aqui tão, mas sem ofuscar a vista, né, também, lá do outro lado. Aí aquilo vinha assim, e foi aumentando de tamanho, e me cobriu. Aquela luz me envolveu. Quando a luz me envolveu, apagou, e aí eu só lembro, aí eu vou acordar lá no quarto do hospital já, 5 horas depois, eles me levaram pro quarto. Daí eu tava lá e eu voltei. Eu não sei quanto tempo ali eu fiquei, mas eu só sei que eu voltei. E aí a volta causou um impacto bem forte. Eu lembro que eu tava. Eu joguei o corpo para frente e sentei na cama. Aquela sensação de voltar me jogou sentada na cama e tudo voltou. Eram como flashes, assim, de cada cena.
assim, tudo aquilo voltando. Eu na anestesia, a enfermeira, a dor no peito, indo para o outro lado, tudo voltou assim ao mesmo tempo, aquela dor voltou ao mesmo tempo, e eu comecei a chorar, e eu falava, né, eu quase morri, eu quase morri. A enfermeira correu, chamou o médico mesmo, né, ele já tinha ido para casa, mas o anestesista, imagino que talvez fosse plantão dele, ele continuou ali, então ele veio. E aí eu lembro que ele entrou, ele estava com uma prancheta na mão, imagino que ali tinha o prontuário médico, né? E ele queria conversar comigo, mas eu não deixava, eu gritava, eu chorava. Daí ele falou, calma, calma, isso é só uma reação da anestesia. Daí eu fiquei mais brava ainda, eu falei, que reação da anestesia? Eu quase morri. E aí eu comecei a contar tudo para ele, eu vi isso, descrever tudo. Ele ficou sem palavras. E aí ele disse, realmente aconteceu tudo isso. Mas você não, ele falou, não entendo. Não, você não poderia ver. Ele falou, primeiro porque você estava, né, anestesiada. Segundo, porque você teve, o teu coração parou. Então, nós precisamos trazer você de volta. Então, ele ficou sem entender, né, sem explicação ali, nem teria mesmo. E eu também não estava nem aí com essas explicações dele, eu estava nervosa mesmo. E aí voltei para casa, segui minha vida, contei para minha mãe. Durante esses 20 anos, né, 22 anos, eu às vezes eu ficava pensando assim, né, o que aconteceu depois que aquela luz entrou? Porque por mais que eu tentasse lembrar, nada. Às vezes eu fechava o olho, eu tentava reviver cada passo, nada. Não tentava contar, tem poucas amigas que eu contei, acho que uma ou duas. Depois a minha filha cresceu, eu contei para ela. Hoje minha filha tá com, a primeira, né, tá com 27 anos já. E assim, né, 22 anos se passaram dali daquele dia. E quando foi em 2022, tá? Isso. Eu falo as datas certinho para eu não me perder. Em 2022, o meu marido, ele trabalha em uma empresa americana, ele é motorista, né, de carreta, e ele trabalha em uma empresa lá, então ele fica um tempo lá, ele volta, passa um tempo aqui, depois vai para lá. Então, algumas vezes eu fui, outras eu fiquei aqui esperando, fui para lá, voltei. E em 2022, eu passei um ano inteirinho com ele lá, viajando, né? A empresa permitiu, ela permitia, né, que a esposa acompanhasse. Então, como é uma carreta lá, é diferente, né? Elas são enormes, com todo o conforto dentro, né? Ali dentro tem cama, tem geladeira, tem micro-ondas, tem um guarda-roupa, tudo pequenininho, é claro. Mas como eu, né, sempre fui aquela pessoa que gosta de ler, que gosta de ficar assistindo vídeo na internet, para mim era o paraíso. Eu me senti no paraíso, mas, né, meu marido ali, dirigindo, trabalhando, fazendo o trabalho dele, eu ao lado, eu dava aulas também, eu tinha um laptop mais o meu celular, então quando era horário de aula, eu dava aula. Quando eu tinha, às vezes a gente ficava conversando, quando ele cansava de ouvir a minha voz, né? Imagine a esposa 24 horas ao lado do marido. Mas eu sempre fui aquela pessoa de boa, quietinha. Aí eu ficava ali, colocava um fone, ficava ouvindo música, assistindo vídeos, e foi assistindo o vídeo que sugeriu ali para mim, apareceu o canal, né? Afinal, o que somos nós. Nossa! Para mim, foi assim, sabe? Quando você tem muita sede, que você passa muitas horas sem tomar água, e aí de repente você pega um copo de água geladinha e toma. Era isso, para mim era isso.
Era uma sede que eu tinha de ter alguém que contasse a mesma coisa que eu passei. Então, nossa, é maravilhoso, né? Eu falo, Carlos, que acho que você não consegue nem imaginar o quanto esse canal é maravilhoso na vida das pessoas. E aí, eu ali comecei a assistir um atrás do outro. Eu tinha tempo para isso, né? E assistindo. E eu acho que alguma coisa deu um certo desbloqueio ali na minha cabeça, até que um dia eu estava ouvindo uma música dos anos 70, o músico, né, que fez música eletrônica, eles chamam de música eletrônica progressiva, e aquela música, naquele ano, 2022, esse músico faleceu, acredito que por isso até o YouTube estava ali me sugerindo aquela música, mas eu nunca tinha ouvido, eu não conhecia a música. Eu com o fone, era de dia, né? Era tarde, eu ouvindo aquela música, parece que me transportou novamente para aquela cena. Só que aí deu o desbloqueio. Eu revivi novamente tudo. Aí, quando chegou a parte da luz que me cobriu, aí o que apareceu? Eu não sei, não vi uma pessoa, eu não vi um ser, eu não vi parente, eu não vi nada disso. Mas alguém colocou a minha filha nos meus braços. Aí eu pude sentir o pezinho dela novamente ali nos meus braços. E é engraçado, sabe? Como essa parte ficou apagada, eu passei esses 20 anos sentindo uma falta nos meus braços que eu nunca soube explicar. Eu sempre sentia assim um aperto no coração e sentia como se os meus braços faltassem alguma coisa. E eu nunca entendia por quê. Então, aí quando voltou eu entendi, né? Foi por causa daquele momento ali que eu senti ela de novo ali nos meus braços, apesar dos 2 anos que se passaram, ela estava ainda bebezinha ali para mim. Dessa forma que eu vi, né? Eu senti ela ali, um bebê, segurando, e aí eu pensei, pronto, é aqui que eu quero ficar, agora eu não quero mais ir embora, né? Tô aqui com a minha bebê. Mas, aí eu não eu sempre falo assim, eu não posso determinar e falar, alguém falou comigo, uma voz falou. Eu não sei determinar, apenas falou. Eu não estava vendo nada, mas simplesmente falou. Você pode escolher. Você quer ficar? Ou, né, tipo, eu não lembro assim a palavra que falou, mas você quer ficar com a filha que faleceu? Você quer voltar para a vida terrena com a filha que te espera? Nossa, aí eu entendi também por que eu fiquei todo esse tempo sem lembrar. Porque aí sim, a dor que eu senti naquele momento, ela foi maior ainda. Foi mais difícil ainda do que no dia que eu perdi. Porque ter que escolher, como que a gente escolhe? Como é que você escolhe uma filha ou outra? Né? Não existe isso. Então foi uma dor tão grande que eu depois pensando até, né, Carlos, você até me perguntou por que será que demorou tanto tempo. Em casa eu pensei o seguinte, quando isso aconteceu, eu estava num momento de depressão, de tristeza profunda, que me levou a ter aqueles pensamentos ruins. Então você imagine, se eu voltasse disso e lembrasse esse momento pesado, eu cairia novamente na mesma depressão, eu cairia novamente nos mesmos pensamentos ruins e provavelmente eu teria tentado tirar a minha vida, infelizmente. Eu não iria aguentar. Eu precisei viver esses 20 e poucos anos, aprender muita coisa, deixar o tempo passar,
eu passei, né, durante esses 20 anos eu comecei a estudar a espiritualidade de todas as formas, para que a hora que eu lembrasse, eu pudesse suportar um pouco. Então, quando eu lembrei disso, eu comecei a chorar compulsivamente, mas era um choro compulsivo, assim, que eu não conseguia segurar. Aí o meu marido, que estava dirigindo, né, estava ali na estrada, era uma estrada movimentada, eu não lembro em que estado a gente estava, mas eu poderia até perguntar para ele, mas esqueci. Não tinha como parar, era um lugar rápido ali, né, via rápida, não tinha lugar para parar. Porque lá a gente sempre tem as entradas, o rest area, aqueles que já é para os, né, os caminhoneiros tal, entram ali, e não tinha nada ali para ele parar, e ele desesperadão ali dirigindo, ele olhava para mim e eu chorando, tipo, o que aconteceu, né? Do nada, essa mulher chorando aqui do meu lado, e ele olhava para mim, o que aconteceu, o que aconteceu, e eu dirigindo e eu chorando. Aí eu fiquei com medo de atrapalhar, eu fui para trás, que é onde tinha a cama, puxei a cortina e continuei, mas eu continuei chorando. Quando ele conseguiu um lugarzinho, ele parou. Aí ele foi lá, abriu a cortina, falou: o que está acontecendo? Você está bem? Você está com dor? Está passando mal? Eu não conseguia explicar, eu falava, eu só falei assim, né, para ele voltar. Eu falei: pode voltar, volta, me deixe aqui, me deixe. E aí ele voltou, continuou dirigindo e eu chorei durante 1 hora, sem parar. Não sei onde que a gente tem tanto choro, tanta lágrima, nem eu sei. 1 hora, compulsivamente ali chorando. Só que depois disso, saber disso também, e depois de ver tantos vídeos, aprender, ter estudado, buscado, porque eu acabei buscando em todas as religiões sem preconceito algum, eu sempre busquei onde tinha informação, em relatos, em tudo, eu sempre busquei. Porque eu acredito que todos, né, falam mesmo a verdade, talvez na sua época ou na sua forma de se expressar, com o conhecimento que cada um carrega, cada um fala de um jeito, mas todo mundo tem algo para ensinar. E tudo isso me ajudou. Então, naquele momento ali, eu me senti mais leve para continuar minha vida. E realmente, de lá para cá, de 2022 para cá, não foi assim, num estalar de dedos. Mas de lá para cá, eu tenho me sentido cada vez melhor. Tanto que criei coragem de estar aqui agora, né? Contando. Carlos, não sei se eu esqueci alguma parte, mas, né, peço a você que me ajude. Ainda tem mais coisa para você contar, que eu sei, né? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Márcia, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?